Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com você nesta tarde, onde vamos estudar mais da palavra do Senhor e vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo de soteriologia. Então, já tivemos várias aulas sobre este tema da doutrina da salvação. Temos lives gravadas, aí você pode ter acesso, caso você tenha perdido alguma aula. Então, neste momento, nós estamos agora dando um olhar ao que o calvinismo prega sobre os temas de eleição, predestinação, fé, como que o calvinismo apresenta a questão da salvação do homem. Então, estamos nesse momento dando uma olhada nisso. Vimos aí os 5 pontos do calvinismo. Na verdade, hoje olharemos o último ponto, o 5º ponto do calvinismo. E eu gostaria com você, então, a gente dar aqui uma breve pincelada naquilo que nós já vimos. Então, nos 5 pontos do calvinismo, nós olhamos o primeiro ponto, que é a depravação total. E nisso é ensinado que o homem é incapaz de aceitar a Jesus Cristo porque ele está morto espiritualmente. Então, eles vão falar que o homem, estando morto, ele não pode fazer nada, porque quando nós olhamos um defunto, né, que morreu naturalmente, aí um corpo mesmo, a gente pode bater nele, chutar nele, empurrar e ele não vai fazer nada. Da mesma maneira, então eles vão fazer essa aplicação, esse silogismo, então da mesma maneira, o homem que está morto espiritualmente, ele não pode dar nenhum tipo de resposta, a não ser que primeiro ele seja regenerado, para depois ele dar uma resposta de fé. Então, eles vão inverter a situação. Eles vão colocar que primeiro vem a regeneração e depois vem a fé, a responsabilidade do homem de ter a fé em Jesus Cristo. Mas a Bíblia é clara em mostrar que não é nesse sentido. É o sentido natural, primeiro tem a responsabilidade do homem, o homem tem que responder com fé ao convencimento que o Espírito Santo traz para ele, e depois vem a regeneração, depois vem a salvação, depois vem a justificação. Então, o primeiro ponto que nós vimos é a depravação total do calvinismo. Segundo ponto, nós temos lives aí gravadas sobre todos esses temas aí, é a eleição incondicional. E aqui diz, o calvinismo prega neste ponto, que Deus ele escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, na eternidade passada, Deus já escolheu. Fulano e fulano serão salvos, mas eu não salvarei, não vou conceder salvação para esse outro grupo aqui. Então, independente daquilo que a pessoa faça ou deixe de fazer, da busca dela, do esforço dela, ela não vai ser salva porque Deus não escolheu ela para ser salva. Os únicos que serão salvos são aqueles que Deus elegeu. Então, é somente o grupo dos eleitos. Então, esse aqui é o segundo ponto do calvinismo. O terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada. Temos também um vídeo gravado falando sobre isso. Na expiação limitada, o calvinismo prega que Jesus Cristo morreu somente pelos eleitos, somente por um grupo de pessoas. A extensão do sacrifício de Cristo é limitada, não é para todas as pessoas. Então é isso que o calvinismo prega, que a morte de Jesus Cristo ali não foi para o mundo inteiro, não foi para todas as pessoas do mundo, mas somente para os eleitos, somente para um grupo pequeno de eleitos. Neste ponto aqui, muitos calvinistas, eles não vão entrar em acordo, né? Então, existem aqueles que são chamados calvinistas de 4 pontos, porque, como nós estamos vendo, o calvinismo é baseado em 5 pontos, mas existem aqueles que não aceitam este ponto do calvinismo, que é a expiação limitada. Então, eles são reconhecidos como calvinistas de 4 pontos. Não são muito aceitos pela maioria dos calvinistas, né? Quando se fala de um calvinista de 4 pontos, ele vai ser tido ali como um calvinista meia boca, porque o calvinismo mesmo, como ele é um silogismo, um ponto depende do outro, então a lógica é a pessoa aceitar os 5 pontos e não tirar nenhum desses pontos do calvinismo. Mas neste ponto aqui existe uma divergência entre alguns calvinistas, entre os calvinistas. E alguns vão falar, não, Jesus morreu por todas as pessoas, né? Ainda que ele tenha elegido somente alguns para serem salvos, o seu sacrifício foi para todas as pessoas. Então existem, para os irmãos ficarem por dentro do assunto, os calvinistas normais,
que são os calvinistas de 5 pontos, e os calvinistas de 4 pontos, que não são muito aceitos no meio calvinista. Então, este aqui é o terceiro ponto do calvinismo, a expiação limitada. O outro ponto, o quarto ponto, nós também já fizemos, foi a nossa última live, nosso último vídeo gravado aí, foi da graça irresistível. E neste ponto aqui é pregado que os eleitos, eles nunca poderão rejeitar a graça de Deus. Quem rejeita a graça de Deus são os não eleitos. Só que eles rejeitam porque não tem uma graça especial de Deus para convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que eles vão rejeitar. Eles só ouvem, como nós vimos na live passada, ouvem apenas o chamado geral, mas não tem aquele chamado específico, não tem aquele chamado especial ao coração deles, porque Deus não quer que eles se convertam. Então, Deus somente quer que os eleitos, aquele a quem ele elegeu, se convertam. Então, para esses existe uma graça especial. Para estes, a graça se mostra irresistível. E quando o evangelho for pregado, estes que são eleitos não irão resistir à mensagem do evangelho. Eles não terão opção de resistir. Eles aceitarão a mensagem do evangelho e eles serão salvos. Mas, para aqueles que não são eleitos, estes não terão essa graça especial e eles resistirão ao chamado geral, visto que, uma vez, não tem uma graça especial para convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Então, naturalmente, eles irão estar rejeitando a mensagem do evangelho. Então, neste quarto ponto, isto que é pregado dentro da graça irresistível. E o último ponto, e é o que nós veremos hoje, é a perseverança dos santos. E aqui é ensinado que, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu costumo dizer que, de todos os pontos do calvinismo, este aqui talvez seria o menos problemático. Então, vamos dar aqui uma olhada neste último ponto, a perseverança dos santos. Lembrando também que nós estudamos que todos esses pontos aqui estão baseados dentro de um silogismo. Um ponto depende do outro, então a gente não consegue separar ou tirar um ponto. Por isso que os calvinistas de 4 pontos não são aceitos dentro aí, muito aceitos, né, dentro do grupo aí dos calvinistas, porque eles estão quebrando um silogismo, eles estão tirando um ponto dessa sequência lógica, sendo que um ponto depende do outro. Mas como vimos, na apresentação calvinista, eles já começam a errar no primeiro ponto, na depravação total. Errando no primeiro ponto, logicamente os outros pontos terão ali apresentações também errôneas, né? E nós vimos nas lives aí, você pode estar acompanhando os vídeos que já foram gravados neste ponto aí. Então vamos lá, sem mais delongas aqui, sobre a perseverança dos santos. E aqui é pregado na perseverança dos santos que, uma vez salvo, salvo para sempre, e isso é um fato. Meus irmãos, a Bíblia realmente fala isso e defende isso, que o homem não perde a sua salvação. Aquele que creu em Jesus Cristo não tem a opção de perder sua salvação. Não tem essa questão de, algum momento da sua caminhada cristã, ele cometer um pecado e cair da graça. Ele cometer algum pecado e perder a sua salvação. A salvação, ela não é temporária, a salvação é eterna. E a Bíblia, de fato, prega isto. Jesus Cristo fala da nossa segurança que nós temos nele, nessa segurança da salvação, porque foi ele quem nos salvou. Não é nós que conquistamos a nossa salvação. Não é você, pelos seus próprios esforços, pela sua obra, você conseguiu subir o morro e alcançar a sua salvação. Não, a salvação é dada pela graça em Jesus Cristo e nós fazemos participantes dessa salvação pela fé. Então, a palavra de Deus, em diversos versículos, como João, capítulo 10, falando da segurança das ovelhas que estão na mão de Cristo, que estão na mão de Deus. Romanos, capítulo 8, fala que nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem anjos, nem poderes, nem profundidade, nem espada, nem perigo, nem nudez. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso inclui você também. Isso inclui o pecado que talvez você possa cometer. Isso não vai tirar a sua salvação, porque muito maior é a graça do que o nosso pecado.
Romanos capítulo 5 diz que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Não existe pecado que o sacrifício de Cristo não possa perdoar. Então é evidente que o seu pecado não pode tirar você das mãos de Cristo, não pode fazer com que você perca a sua salvação, porque a salvação foi conquistada por Cristo Jesus. Então isto é um fato. Só que nem tudo é o que parece ser dentro, pensando agora neste ponto do calvinismo, a perseverança dos santos. Olha só, meus irmãos, este ponto aqui ensina que o homem ele precisa perseverar até o fim para se mostrar salvo a si mesmo. E aqui nós percebemos, e principalmente quando você conversa com calvinistas, você vai perceber que nesse ponto aqui existe uma ênfase na obra do homem, existe uma ênfase no esforço do homem, na perseverança do homem. Então existe uma ênfase em cima disso. E muitos calvinistas sinceros, eles passam por dúvidas de salvação. Porque para o calvinista a questão não é: será que eu sou salvo? Mas a questão para ele é: será que eu sou um eleito? Será que Deus realmente me elegeu? Será que eu não estou aqui me enganando, vivendo uma vida religiosa, mas na verdade Deus nunca me elegeu? E no final da minha vida, eu talvez vou me desviar do caminho de Deus e perceber que eu nunca fui um eleito e dessa maneira eu nunca vou ser salvo. Isso é dúvidas que o calvinista ele pode ter. Eu, falando de mim mesmo, um testemunho pessoal, no começo da minha caminhada cristã, eu comecei a ser doutrinado dentro da teologia calvinista, ainda que seja uma teologia moderada, um calvinismo moderado. Mas logo no começo da minha caminhada cristã, eu comecei a ter essas dúvidas de salvação também. Dúvida de: será que realmente eu sou um eleito? Como eu posso saber que Deus me elegeu, né, antes da fundação do mundo? Como eu posso saber se a vida que eu estou tendo agora, essa vida religiosa, essa vida dentro de igreja, não está sendo um juízo de Deus sobre a minha vida, onde eu estou me enganando, pensando que eu sou salvo, mas no fim da minha vida eu vou perceber que eu não vou perseverar, né, neste caminho e vou cair deste caminho e dessa maneira perceber que eu nunca fui salvo. Isso aí é uma realidade dentro deste ponto também. Então, este ponto, ele prega que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um fato. Mas nesse ponto aqui também existe uma ênfase nas obras do homem. Existe uma ênfase na perseverança do homem. E não somente no sacrifício de Cristo que realmente nos salva e nos deixa seguros por toda a eternidade. Então, como nós falamos, a ênfase desse ponto não é no sacrifício de Cristo, mas na fidelidade do crente em perseverar. Olha só essa frase aqui de J.I. Packer, né? Então, em um dos seus livros, ele diz dessa maneira, e você já vai perceber nessa frase aqui sendo explicado como que a ênfase está na nossa habilidade, ou a ênfase está na nossa perseverança. Ele diz assim: somente aqueles que mostram regenerados, então perceba bem, somente aqueles que mostram regenerados pela busca de um coração santificado e genuíno amor ao próximo em sua passagem por este mundo, estão habilitados a acreditarem seguros em Cristo. Então, note que ele está mostrando aqui que a segurança da salvação dele, a segurança da eleição, está na ênfase das suas obras, na ênfase de como ele caminha aqui neste mundo. Ele não está colocando aqui neste ponto que a segurança dele está no sacrifício de Cristo, mas está nas obras do homem, está no fruto que o homem produz aqui na terra. Este é um perigo, né? Quando nós passamos a acreditar, né, que a nossa segurança é o nosso estilo de vida aqui na terra e não o sacrifício de Cristo. Meus irmãos, mas Paulo, ele demonstrou diferente. Ele mostrou na sua palavra que a segurança da salvação dele não estava na sua própria capacidade de perseverar, ou na história da sua vida, que se ele perseveraria ou não. Mas ele disse que a segurança dele estava unicamente no sacrifício de Cristo. E olha só o que Paulo diz em 2 Timóteo,
capítulo 1, versículo 12. E você vai notar que a ênfase de Paulo aqui está falando sobre a obra de Cristo. 2 Timóteo 1,12 diz assim, Paulo falando, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Note que a ênfase aqui não é na sua própria perseverança, na sua capacidade ou nas suas obras aqui na terra, no seu estilo de vida, mas Paulo está apontando para Cristo. Eu sei que Ele é poderoso, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para me guardar até aquele dia, guardar o meu depósito até aquele dia. Ele está jogando a sua fé unicamente em Jesus Cristo. Ele está jogando sua fé unicamente no sacrifício de Cristo e no poder de Jesus Cristo. Ele não está jogando a sua fé na sua própria capacidade. Alguns calvinistas vão dizer que se uma pessoa morrer em seus pecados, né, mesmo que ela tenha vivido um estilo de vida aqui na terra, que pareça ser uma pessoa salva, parece ser uma pessoa crente, mas se ela morrer em algum tipo de pecado, né, e não der tempo dela se arrepender, né, desse pecado, isso é uma demonstração que aquela pessoa não foi uma eleita, não foi uma salva, e ela não conseguiu perseverar até o fim. Mas no final da sua vida, ela demonstrou que ela nunca foi salva porque ela viveu em um tipo de pecado. Meus irmãos, mas a palavra de Deus ela não apoia esta ideia. Por exemplo, você pode lembrar de Atos capítulo 5, onde conta a história de Ananias e Safira, dois cristãos que estavam ali no seio da igreja primitiva e eles ali morreram por causa dos seus pecados. Então vocês podem lembrar que eles ali mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus, né, na questão da venda de um terreno, na questão da oferta. E por castigo de Deus, já que Deus castiga os seus filhos, naquele momento ali, naquela situação, o castigo foi a morte. Note que não deu tempo para eles se arrependerem daquele pecado, eles morreram dentro de um pecado, e isso não é evidência de que eles não eram salvos, não é evidência de que eles não eram os eleitos de Deus. Mas alguns calvinistas vão dizer que se a pessoa morre num pecado, né, num estilo de vida pecaminoso ali, e não dá tempo para ela se arrepender, então significa que ela nunca foi salva. Mas a palavra de Deus não apoia essa ideia, e a história de Ananias e Safira é uma prova sobre isso daí. Olha só, continuando aqui também. Nossas obras, meus irmãos, não são uma segurança de salvação. Então, não é pela minha obra que eu vou ter a segurança na salvação. Minha segurança da salvação está na obra de Cristo, naquilo que Ele fez por mim na cruz, e não na minha capacidade, né, de ser bom ou de não ser bom aqui na terra. Olha só, perceba bem isso aí. As obras, elas servem para evidenciar a salvação de terceiros, mas não de si mesmo. Olha só o que a palavra de Deus diz, e aqui você vai começar a entender um pouco melhor o que eu estou querendo expressar. Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20. Mateus 7, do 16 ao 20, fala assim sobre as boas obras. Jesus ele diz assim, pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui Jesus Cristo está usando, né, esse método da gente conhecer se uma árvore é boa ou se uma árvore é ruim, pelos seus frutos, pelas suas obras. E é dessa maneira que a gente tem como evidência a salvação de outra pessoa. Quando fala de mim mesmo, quando o assunto sou eu, então a minha certeza da salvação não está na minha capacidade de produzir frutos, mas está no sacrifício de Cristo. Só quando a Bíblia fala de terceiros, quando eu quero enxergar se uma pessoa é salva ou se não é salva, eu não consigo enxergar o coração dela. Eu não consigo ver se ela realmente teve fé em Jesus Cristo. Mas o que eu consigo enxergar é o estilo de vida dela. O que eu consigo enxergar são os frutos que ela produz. Quando o assunto é outra pessoa, aí o assunto, então,
que vem à tona são os frutos que ela produz. É o estilo de vida, os frutos, as obras que elas praticam, que vai evidenciar para mim se ela é uma pessoa salva ou se ela não é uma pessoa salva. Então, olhe só essa imagem aqui. Toda vez que a Bíblia fala de você, então a sua segurança está na sua fé em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus Cristo fez na cruz por você. A evidência da sua salvação para você não é as suas boas obras, mas a sua realidade, a sua fé que você tem em Cristo Jesus. Só que quando você quer saber do outro, então apontando para outra pessoa, quando você quer saber de um terceiro, já que você não tem a capacidade de conhecer o coração dela, já que você não tem a capacidade de enxergar se ela é salva ou não, se ela teve fé em Jesus Cristo ou não, então a evidência para saber se outra pessoa é salva é pelas obras, é pelos frutos que a outra pessoa produz. Então, segurança da salvação é somente no sacrifício de Jesus Cristo e não na sua própria capacidade de fazer coisas boas ou não. Então, se você depender a evidência da sua salvação na sua capacidade, você vai ter muita dúvida de salvação, porque você peca todos os dias. Só que você sabe que a sua segurança da salvação não está em você. A segurança da sua salvação está unicamente no que Cristo fez na cruz. Aquilo que ele fez ali na cruz há 2000 anos atrás é um fato consumado e nada pode mudar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E o seu decreto de eu ser salvo, ali onde nós vemos ali a salvação em Jesus Cristo pela fé, isso não pode ser mudado. Jesus Cristo nos declarou justificados quando nós cremos em Jesus Cristo. Então, a minha segurança de salvação não está na minha capacidade, mas está unicamente na capacidade de Jesus Cristo, a sua obra que ele fez ali na cruz. Então, aqui nós encerramos esse quinto ponto do calvinismo e vimos aqui todos os pontos do calvinismo e este último aqui sendo a perseverança dos santos. Nós iremos continuar ainda nas próximas lives, mais uma live trazendo uma conclusão sobre o calvinismo. Mas para terminar a aula de hoje, o vídeo de hoje, gostaria de rapidamente mostrar para você aqui os perigos do calvinismo dentro de uma igreja. O perigo que o calvinismo pode trazer, não é que vai trazer. Então, grave bem isso. Não é o perigo que o calvinismo vai trazer para uma igreja, mas é o perigo que ele pode trazer dentro de uma igreja. O primeiro perigo que eu gostaria de destacar é a perda da visão missionária. Então, não é que a igreja que é calvinista, ela não se envolve com questões missionárias, mas as igrejas que se envolvem com questões missionárias, elas fazem isso não por causa do seu calvinismo, mas apesar do seu calvinismo, porque o calvinismo em si, ele desmotiva a obra missionária, porque se todas as pessoas já foram eleitas por Deus e não tem a possibilidade dessas pessoas não serem salvas e também não tem a possibilidade das pessoas que não foram eleitas serem salvas, para que eu vou me esforçar tanto na obra missionária? Se quem é eleito vai ser salvo, quem não é eleito não vai ser salvo. Então isso é uma desmotivação para a gente continuar na obra missionária. Então um perigo que pode acontecer, não é que vai acontecer, mas que pode acontecer no coração de uma pessoa e no seio de uma igreja é a perda da visão missionária. Outro perigo também, que está ligado a isto, é a perda da visão evangelística. Para que eu vou sair aí fora pregando o evangelho, né? Evangelizando, entregando folheto, se aquele que foi eleito por Deus não pode não ser salvo, e se aquele que não foi eleito por Deus não pode ser salvo, então para que eu vou me esforçar dessa maneira para fazer a obra evangelística? Então, note muito bem, isso não significa que calvinistas não evangelizam. Os calvinistas que evangelizam, eles fazem isto apesar do seu calvinismo e não por causa do seu calvinismo. Então, e a obra da visão evangelística, ela acaba se tornando também uma missão centrípeta dentro do calvinismo. Por quê?
porque isso me desmotiva a sair da minha igreja a pregar o evangelho para as outras pessoas. Então é muito mais fácil, já que os eleitos vão ser salvos e não tem outra possibilidade, né, de acontecer com eles, o fim deles era serem salvos, então a obra acaba sendo ou tornando uma pendência de ser centrípeta. Em que sentido? É melhor Deus trazer os perdidos até mim. Então eu só preciso deixar a minha igreja aberta e é Deus quem trará os perdidos para cá e eles serão salvos, esses que são eleitos. Eu não preciso ir atrás deles. Então é uma possibilidade, um perigo que pode entrar no coração de alguém e pode entrar no seio de uma igreja, também é a perda da visão evangelística. Então perceba bem, não é que vai acontecer, mas uma possibilidade, porque o calvinismo se inclina a isto, se inclina a perder a visão missionária e se inclina a perder a visão evangelística. E olha só outro perigo também que pode acontecer, crescer dentro do coração da pessoa um egoísmo, uma arrogância, uma pseudo-sabedoria. Normalmente isso acontece com principiantes que estão entrando agora dentro da filosofia calvinista. Então eles começam a ter um tipo de arrogância e conversar com outras pessoas, rebaixando as outras pessoas pelo fato delas não serem calvinistas e pelo fato delas não entenderem os decretos de Deus, a predestinação de Deus, a eleição de Deus, os planos de Deus, mas ela com o seu calvinismo está entendendo. E isso pode trazer no coração de muitas pessoas essa certa arrogância. Eu gosto bastante de conversar com calvinistas e debater ideias de uma maneira amorosa, de uma maneira saudável, de uma maneira ali para compartilhar conhecimento, fazer perguntas, né, colocando em xeque o calvinismo da pessoa. Ela também faz perguntas para mim, onde eu tenho que me firmar mais nas respostas. Isso é muito legal. Só que algumas pessoas, elas acabam ali expressando a arrogância que está em seus corações. Por exemplo, algumas frases que eu já ouvi de calvinistas conversando comigo, e isso reflete a arrogância que está em seus corações. Uma das frases é: você não deve nem conhecer John Piper. Bom, grande coisa conhecer John Piper, mas a pessoa com essa frase já está mostrando que ela está um pouco no nível maior, porque ela conhece John Piper, a teologia calvinista de John Piper, os livros calvinistas que John Piper ele descreve, ele fala. Isso demonstra uma pseudo-sabedoria. Uma outra frase que eu já ouvi também conversando com calvinistas é: vai ler a Bíblia. Como que se fosse somente calvinistas lessem a Bíblia. Quem não é calvinista, então não está lendo a Bíblia. Então eles vão colocar frases desse tipo, né, uma pseudo-sabedoria sendo apresentado aqui. Outra frase que eu já ouvi também é: vai ler Romanos capítulo 9. Isso aqui é um chavão dentro de muitos calvinistas, né? Vai ler Romanos capítulo 9 que você vai entender sobre eleição, predestinação, né? Como se aquele que não fosse calvinista nunca leu Romanos capítulo 9, né? Nós vamos ainda fazer uma live explicando um pouco melhor sobre a questão de Romanos também capítulo 9, já que praticamente é o único capítulo que o calvinista ele acaba se apoiando, né? Então é o capítulo máximo, né, para muito calvinista. Outra frase que eu já ouvi também foi essa: você é uma figura. Quando a pessoa não consegue debater os seus argumentos, acaba então combatendo ou atacando a sua personalidade, ou atacando a sua pessoa. Porque atacando a sua pessoa, automaticamente os seus argumentos acabam sendo rejeitados. Então, há muitas vezes, a pseudo-sabedoria, essa arrogância, faz com que a pessoa, não sabendo debater os seus argumentos, então vão rebater a sua pessoa, né? Demereciar aí a sua figura. Outra frase que eu já ouvi também é: não pensam. Quem não é calvinista não pensam. Como se somente calvinistas pensassem, né, e tivessem essa elaboração mental, né, de entender a palavra de Deus, e as outras pessoas não têm esta capacidade. Outra frase também: sou calvinista porque tenho uma Bíblia em casa. Como se fosse que quem não é calvinista não tem a Bíblia em casa e não lê a palavra de Deus em casa. Então, meus irmãos, isso é um perigo que pode surgir dentro do coração de muitas pessoas quando estão abraçando o calvinismo. O perigo da perda da visão missionária, o perigo da perda da visão evangelística
E o perigo do egoísmo crescendo no seu coração, a arrogância, né? Rebaixando outras pessoas que não têm a mesma visão, né? Calvinista, que não leram, talvez ali as institutas de João Calvino, então acabam tendo essa pseudo-sabedoria. Então aqui, para terminar a live de hoje, isso aqui, eu queria mostrar esses perigos do calvinismo numa igreja que pode acontecer, mas não é que vai acontecer. Nós conhecemos muitas igrejas boas, fiéis à palavra de Deus, que têm ali a filosofia calvinista dentro da sua teologia, e são igrejas missionárias e são igrejas evangelísticas. Elas fazem a obra de Deus, o trabalho de Deus, né, apesar do seu calvinismo e não por causa dele, mas porque ali tem uma visão correta sobre a obra evangelística, como a Bíblia ela ensina para nós, mas é um perigo, porque o calvinismo ele inclina a gente perder essa visão evangelística, essa visão missionária, uma vez que Deus ele já elegeu as pessoas que vão ser salvas e elas não deixarão de ser salvas. E outra vez que Deus também já elegeu as pessoas que não serão salvas, então elas também não terão a possibilidade de serem salvas. Isso desmotiva a obra evangelística e a obra missionária. Então nós concluímos por aqui a live de hoje. Então na próxima live traremos aí uma conclusão final sobre o calvinismo e traremos também uma questão para a gente concluir sobre será que Deus predestinou, preordenou nossas ações pecaminosas? Será que Deus preordenou que Lúcifer pecasse contra ele? Será que Deus predestinou que Adão caísse em pecado? Visto que Deus ele é soberano e nada foge do seu controle, então nós veremos, será que Deus também já escreveu todo o futuro e nada pode acontecer, né? Já fora daquilo que ele planejou? Então todas essas questões nós veremos na próxima aula, sobre a predestinação de ações pecaminosas. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que essas aulas estejam aí abençoando o seu espírito, trazendo aí edificação e elucidação com a questão da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e abençoe também a sua família.